Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História de Rondônia, aula 21.1. Isso mesmo. Hoje vocês terão aí a informação de como foi criado o Território Federal do Guaporé. Isso mesmo. Agora, nós já estamos chegando na metade do século XX. Vocês vão entender qual foi o ano que foi criado o território, quais foram as causas que levaram à criação desse território, quem é o ícone responsável por essa criação, os nossos primeiros governadores do antigo território. Vai ter 3 datas bastante importantes para nós entendermos, inclusive você, aluno, ainda mais quando essas datas acabam caindo como prova em concurso público ou até mesmo no Enem, e você vai ter que entender como é que funciona isso. Eu vou explicar para vocês depois, tá bom? Mas na aula de hoje, vamos falar então sobre a criação do Território Federal do Guaporé. Em aulas passadas, eu já tinha falado. Cadê? Chega para mim aí. Não se aproximou? Cadê, produtor? Aproxima aí. Isso, garota. Em aulas anteriores, eu falei de algumas causas que foram importantes e que vai levar à criação do território. Nós temos aí a linha telegráfica, que Rondon trouxe lá de Cuiabá para Santo Antônio, e isso em 1907 a 1908. Em 1907, inicia a vila de Porto Velho, que em 1914 se transforma em município. Só que é um município dentro do território do Amazonas. Porto Velho, então, é o novo município do Amazonas. Aí tivemos a criação da Estrada de Ferro André Mamoré, que é de 1907 a 1912. Vários empreendimentos. Na Primeira Guerra Mundial, que é de 14 a 18, nós tivemos aqui o grande ciclo da borracha, que é o primeiro ciclo, o ciclo dos Omáguas. Então, essa área, esse território, já estava se transformando. Em 1903, tem uma criação do estado do Acre. O Brasil compra aquela região sul da Bolívia, que hoje é o Acre, muito rica em goma elástica. Isso também vai proporcionar a criação do nosso território. E aí temos a Luiz Ferreira. A Estrada de Ferro André Mamoré estava de vento em polpa, até que chega a criação do Território Federal do Guaporé. E depois teremos algumas mudanças de nomes, e vocês vão entender o porquê dessas mudanças. Joga na tela, acompanha comigo os itens para essa aula de hoje. Essa daqui, ó, Getúlio Vargas. Eu sabia que Getúlio Vargas é o tiro no peito, né? Getúlio Vargas e sua relação com o Território Federal do Guaporé. Getúlio Vargas, olha aí, olha o que o Sami falou aí, fez aqui, ó, o nosso intérprete Sami, esse tiro no peito significa Getúlio Vargas. Quando Getúlio se suicidou, é isso? Então, a comunidade surda, né, Sami, eles criaram esse código para identificar o Vargas. Getúlio Vargas, Marechal Rondon, olha aí, Percival Farquhar. Tem que escrever, não tem símbolo, né? Não tem símbolo. Lourismar. Não sabe. Aqui, ó, Lourismar. Sâmio, olha, Sâmio, como é que é o Sâmio? Sâmio, exatamente. Aí quando ele viu assim, opa, lembrei do suicídio. Beleza. O Acordo de Washington. Isso é um acordo, Acordo, aí escreve Washington, né? Beleza. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Esse nome é muito para frente, é muito metido. JK. Nossa, beleza. Juscelino Kubitschek e sua relação com o território de Rondônia. Então, observem que alguns presidentes terão o seu desenvolvimento direto e indiretamente com o nosso estado. Então, avançamos. Vamos lá.
Em 1940, Getúlio Vargas visitou Porto Velho, sendo recepcionado por Aloysio Ferreira, de modo a influenciar o presidente a transformar a região em um futuro território. Fechou? Vem para mim, me deixa nessa foto aqui. Deixa eu, o Sami, deixa na foto, beleza. Eu fico aqui pertinho do Sami. Olha só, nessa imagem que vocês estão vendo, esse aqui de terno branco, um terno de linho branco, é o Getúlio Vargas. Na verdade, foi assim, alunos. O Getúlio Vargas, ele sai do Rio de Janeiro, até então a capital do Brasil, até nessa época, vai ser a capital até a inauguração de Brasília em 61. Getúlio Vargas, ele sai do Rio, vai fazer uma visita a Manaus. Só que aí, Aloysio Ferreira entra em contato e pede para que, quando ele voltasse para o Rio, passasse aqui na região, em Porto Velho, para ver as riquezas e, assim, um futuro promissor que a região estava tendo. E aquela coisa, né? Eu já estou passando por lá mesmo, então por que não parar? Tanto é que naquela época eles aterrizavam, sabe aonde? Aqui no Rio Madeira. O aeroporto era aqueles aviões, né, que pousam da água. E aqui no Estado Novo, ele tem foto dele desembarcando, etc. E Getúlio Vargas era para passar algumas horas aqui em Porto Velho, para conhecer um pouco, saber dessas riquezas que poderiam contribuir para a nação. Só que Getúlio Vargas passa 3 dias. Segundo os tabloides, os jornais da época, fala que o presidente passa 3 dias. E aí tem todo um estudo e depois ele vai embora. Isso eu estou falando em 1940. 3 anos depois, 1943, Getúlio Vargas resolve criar o Território Federal do Guaporé. Porque Getúlio entra no poder em 1930 e vai sair em 1945. Nós estamos dentro do Estado Novo, aquele Estado ditatorial de Getúlio Vargas. Tá bom? Segue no quadro. Vamos lá. Na sequência, senhores, olha aí o avião que chega àquela região ali, né? Do Estado Novo, Estado Novo, né? Aqui perto do CPA. Desembarque de Getúlio Vargas em Porto Velho. Isso no ano de 1940. A famosa Marcha para o Oeste. E recepcionado, olha como é que era o fardamento da época. Aloysio Ferreira foi lá buscar o homem. Com a implementação dos acordos de Washington, um novo surto migratório veio a aumentar a população da área, que viria a se transformar em território federal do Guaporé. Guardem bem esse nome, Território Federal do Guaporé. Vejam só, vamos pela sequência. De 1872 a 1914, nós temos o primeiro ciclo da borracha. Quando vai começar a Primeira Guerra, acaba o primeiro ciclo. Fechou? Beleza. 1903, nós temos o Tratado de Petrópolis, que dá a criação ao território do Acre. Muito rica em goma elástica. Passa agora a ser território do Brasil. 1907 a 1919, nós temos a expedição do Marechal Rondon, a Comissão Rondon, que traz ele para cá. Em 1907 a 1912, nós temos a construção da Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. Olha só o tanto de empreendimento. Mas o carro-chefe
vai ser dado em 1942, 41, 42. De 39, vamos colocar, de 39 a 45, durante a Segunda Guerra Mundial. O que tem a ver? Pois é, o Brasil precisa voltar a cortar a seringa. Para isso, virá para a Amazônia um contingente de nordestinos. Isso vai aumentar de tal forma que vai impulsionar, vai satisfazer Getúlio em transformar essa área aqui em território. Certinho? Não sei se vocês observam, mas aqui ele está com um orisco nas mãos. Getúlio Vargas está observando, que é a castanha. Fechou? A intensa busca pela borracha trouxe contingentes de trabalhadores da região do Nordeste para os vales do Madeira, do Mamoré e do Guaporé. Olha a comitiva que acompanhava o Getúlio Vargas. Claro, a grande maioria, homens. É muito difícil você ver uma mulher acompanhando a comitiva. Getúlio Vargas é esse de terno branco, terno linho. E aqui o Aloysio Ferreira do lado dele, acompanhando. E ele fazendo aí uma inspeção na área. Isso em 1940. Professor, o Getúlio Vargas, ele ficou hospedado aonde? Então, provavelmente, ele ficou ali onde é hoje a 17ª Brigada. Tá bom? Vejam, em 43, através do decreto 5.812, do dia 13 de setembro, foi criado o território federal do Guaporé. Lá atrás, eu já tinha falado, eu tenho aqui o Brasilzão, né? O norte. De um lado, eu tenho o Mato Grosso, de outro lado, eu tenho o Amazonas. Pega-se terra do Mato Grosso e terra do Amazonas e cria o território federal do Guaporé. Assim foi feito. Porque vocês viram também na explicação lá atrás que quando Porto Velho, olha aqui, Porto Velho, bem aqui, ó, tá aqui nesse pinguinho. Porto Velho vai ser criado em 1914, dentro do território do Amazonas. Tá? Então, a criação do território federal do Guaporé vai ser desmembrado dos estados do Amazonas e Mato Grosso. Seus limites passavam pelo rio Purus e parte ao norte. Getúlio, literalmente, está visitando uma família aqui em Porto Velho, uma casa muito simples, de palha, mas Getúlio queria saber, provavelmente o nordestino conversou, geralmente essas autoridades acabam escolhendo um local para se aproximar do povo. É isso que eles buscam, né? Para dizer assim, olha, ainda mais Getúlio. Getúlio que era literalmente populista, ele queria... tudo era noticiado, tudo. O Getúlio, ele tinha um marketing muito grande. Existia uma equipe com ele, tanto é que o DIP foi ele que criou. Departamento de Imprensa e Propaganda. Getúlio, por onde ele passava, havia registros. E esses registros eram o marketing dele. Visto aí como o defensor da pátria, o guardião da república. Viu? Mas, aí ó, escolhe uma casa, claro, vamos fazer essa visita, e ele quer saber como é que funciona. Vejam aí, senhores, Getúlio Vargas se despede de Porto Velho no dia 3 de setembro de 1940. Então, provavelmente, ele veio aqui no dia 10. Se ele passou 3 dias,
basicamente 3 anos, no dia da visita dele, ele cria o território federal do Guaporé. Perceberam? Olha aqui, ó. 13 de setembro de 1953. Essa aqui foi a lei. Então, quando ele se despede aqui de Porto Velho, passados 3 anos, ele cria. Alunos, prestem bem atenção. Esse daqui é o mercado central que está sendo feito. Ele está sendo construído o mercado central. Olha só, já existia aqui esse obelisco. Aqui atrás eu tenho a casa do seringalista Albino Henrique. Aqui na frente, bem aqui nesse espaço, vai surgir o Palácio Getúlio Vargas, em homenagem a Getúlio Vargas. Bem aqui do lado vai surgir a Unicentro. Essa rua, senhores, é a Prudente de Moraes, a famosa Rua da Discórdia. Presidente Dutra. Presidente Dutra, tá vendo? Como é bom a pessoa ficar assistindo aula. Presidente Dutra, que é a Rua da Discórdia, certo? Nesse caso aí, já não existia mais a cerca. Percebe? A cerca que era a divisória, a linha divisória. Já está em 1940, foi em 1930 que foi desfeito a Madeira Mamoré, a concessão. E aqui eu já tenho alunos da escola Barão dos Solimões. A escola Barão, ela é de 1917. Também eu tenho um aluno da escola Maria Auxiliadora, essa aqui é a farda, e também do colégio Dom Bosco, ok? Dom Bosco, que é de 35, 37, Auxiliadora do mesmo ano, só que o Barão é muito mais antigo. Porto Velho estava assim, senhores. Mais uma imagem que foi clareada pelo Luiz Claro. Olha a comitiva do presidente. Criado o território federal do Guaporé, agora então passa a ser definido os seus municípios. Olha só. Quais foram os municípios que fizeram parte desse novo território? Eu tenho Lábrea e Canutama. Lábrea e Canutama era pertencente ao Amazonas. Passa, por força de lei, a pertencer ao Guaporé. Eu tenho Porto Velho, que pertencia ao estado do Amazonas, manteve história tornando-se a capital do território. Percebe? Alto Madeira e parte antiga do município de Santo Antônio pertence a Mato Grosso. Veja lá, ali onde é hoje o Memorial Rondon, era Mato Grosso. 7 km para baixo, Amazonas. Guajará-Mirim, parte do município de Guajará-Mirim e da cidade também pertencia a Mato Grosso, correspondendo aí a Vila Bela. Então eu tenho Santo Antônio e Guajará, que é Mato Grosso, tá? E tenho Porto Velho, Lábrea e Canutama, que vai ser Amazonas. Todo esse município, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 municípios que vai ser criado o território federal do Guaporé. Tá bom? Aí começa, a partir de 1948 e vai até 54, a criação do Palácio em homenagem a Getúlio Vargas. O cara que criou o território federal do Guaporé. Então, é criado um setor político, administrativo, para o governador, e aí o nome desse setor político vai se chamar Getúlio Vargas. É a sede administrativa do governo do território.
por nome de Palácio Getúlio Vargas. Hoje, ele continua sendo Palácio Getúlio Vargas, porém, abriga aí o museu. Hoje o governador, ele atende no CPA, Centro Político Administrativo, para a criação de novas províncias ou estados na Amazônia. A criação do território federal do Guaporé apresentou dificuldade anteriormente sentidas no tocante à demarcação dos seus limites. Agora vamos lá. Bom, foi criado o território? Foi. Aonde passam os limites do município? Vamos entender agora. Antes da criação do território do Guaporé, a criação entre Santo Antônio do Rio Madeira, pertencente ao Mato Grosso, era feita de forma mais eficiente com Manaus, que é no estado do Amazonas, do que com a capital, Cuiabá. Percebe? Então, Mato Grosso seria a última cidade... Santo Antônio do Rio Madeira seria a última cidade de Mato Grosso. A fronteira do Mato Grosso. E depois, quando passa a ser pertencente ao território federal do Guaporé, olha aí. E um detalhe, a comunicação de Santo Antônio do Alto Rio Madeira era mais eficiente com Manaus do que com Cuiabá, lá em cima. Agora é Cuiabá, não é mais Vila Bela. Era muito longe, muito longe. E aí, claro, Getúlio Vargas tem tempo para sentar e tomar um cafezinho. Debaixo de uma árvore, uma sombra, um bom papo. O senhorzinho ali preparou um cafezinho para ele. E ele, jogando conversa fora, batendo uma prosa. Tá aí. Imagens que foram imortalizadas e estão imortalizadas na memória. Concorria para essa situação as dificuldades de transporte por via fluvial, das inúmeras cachoeiras, além de insegurança quanto ao transporte terrestre entre Vila Bela e Cuiabá. Estão percebendo, senhores, que aqui, Santo Antônio do Rio Madeira, para fazer comunicação com Cuiabá, passaria por Vila Bela. Santo Antônio, para subir as cachoeiras, era muito dificultoso. Era muito problemático. Era mais fácil descer aqui o Madeira e bater lá em Manaus. Então, vamos ter que refazer isso. Mais um outro ângulo, quando Getúlio entra na casa do senhorzinho ali, né? De um morador, e possivelmente nordestino também. E aí rola uma prosa. Veja aí. A inclusão do município de Lábrea na área do território federal do Guaporé revelou-se problemática. Você vai entender por quê. Apesar da proximidade em linha reta até Porto Velho. São 190 quilômetros. A inexistência de estrada fazia com que os habitantes de Lábrea percorressem pelo Rio Purus até a sua foz no Amazonas. Depois, iriam até a foz do Madeira. E ao chegar na Madeira, teriam que navegar até Porto Velho. O que daria aí, senhores, de 2.500 quilômetros de rio. É muito longe. O cara está lá em Lábrea, o cara está lá em Canutama, o cara está lá em Patauá. Longe. É longe. Mas obedece aqui Porto Velho, que é a capital do território. Para o cara vir para cá, tinha que descer todo o Purus, pegar a foz do Rio Amazonas, que vai jogar o cara na foz, na boca do Rio Madeira. E de lá o cara subir a correnteza. Meu irmão, é muito trabalho. É muito trabalho, é muito longe, é muito dificultoso.
E o único jeito, então, é rever esses acordos. Lábrea, Canutama, fica mais próximo de Manaus do que para Porto Velho. Santo Antônio do Rio Madeira fica mais próximo de Manaus do que para Cuiabá. Então vamos mexer nos pauzinhos. Vamos tentar reorganizar? Vamos lá. Esse aí é o novo CPA, que é a sede do governo. Não tem... Vamos colocar 8, vai para 8 anos. Acho que não tem 10 anos que foi criado. Foi na gestão do Ivo Cassol. E tanto é que as pessoas dizem que a estrutura é CIC. César Ivo Cassol. Você vê de cima, parece um C, aí tem uma barra que parece ser um I, depois outro C, que é Cassol. Claro, a galera insinua, né? Mas no projeto eu não sei se de fato é isso. Vamos lá. Essa situação, essa distância que eu acabei de falar para vocês, Canutama, Tapauá, Lábrea, era mais fácil você chegar em Manaus, de linha reta, do que você vir para Porto Velho, que era a capital do território. Santo Antônio de Madeira, era mais fácil você vir para Manaus do que ir para Cuiabá. Vamos corrigir. Essa situação, ela foi corrigida nos 2 anos seguintes. Ou seja, 1945. Os decretos de número 6.650, do dia 31 de maio de 44, e outro decreto de 7.470, do dia 17 de abril de 45, visavam ajustarem moldes mais realistas até a área do território. Ou seja, que tamanho é essa área? Então, precisamos verificar o que é compatível com a área. Então, se o território vai ser criado em 1943, no dia 13 de setembro, setembro é 7 ou 8? 8, né? 8. 13 de setembro, 9. Olha aí. 2 anos depois, no primeiro ano, em 44, cria-se esse decreto. Em 45, um outro decreto. Ou seja, vamos facilitar. Não vamos dificultar para o morador. Imagine que Santo Antônio era a fronteira do Guaporé, perdão, a fronteira do Mato Grosso. Longe pra caramba. É como você vê aqui, por exemplo, o Humaitá. O Humaitá está bem aqui. Como é que é o Humaitá? Tem que escrever, né? A Humaitá é Pedra Negra, porra. Pedra Negra. Pedra Negra. Pedra Negra, Humaitá. O Humaitá, por exemplo, fica a 200 quilômetros de Porto Velho. Você gasta aí 2 horas para poder resolver as coisas. Todo o recurso de Humaitá chega de Porto Velho muito mais rápido do que você ir para Manaus. De barco, tinha avião, não tem mais. Fecharam o aeroporto. De estrada, é quase 24 horas. E até hoje não foi aberto. Então, de barco, são 3 dias descendo e 4 dias subindo. Muito longe. O Humaitá é a última cidade do sul do Amazonas. Manaus está no centro ali, aí tem as demais cidades do seu entorno. Então, é mais ou menos nesse sentido que você vai ajustar a distância. Veja, como consequência, esse decreto foi o retorno de município de Lábrea à jurisdição do Estado do Amazonas. E a evidente decadência ocasionou a sua extinção e anexação do município de Porto Velho. Ou seja, tira Lábrea do território do Guaporé, e aí o território fica com menos municípios. Restaram, então,
2 municípios no território. Eu tenho aqui Porto Velho, com seus distritos, no caso Amanã, Ariquemes, Calama, Jaci-Paraná e a Vila de Rondônia. O que era a Vila de Rondônia? Quem era a Vila de Rondônia? Sâmio? De Paraná, galera. Tá sabendo demais, tu tá pesquisando, Esses distritos, depois, a grande maioria passaram a ser municípios. Tá, então Porto Velho, então o território federal do Guaporé vai ter apenas 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim, que vai ter lá os distritos de Pedras Negras e do Príncipe da Beira, que é Costa Marques. Fechou? Bom, vamos lá agora. Saímos do território federal do Guaporé. Naquela época, veja, foi criado em 1943. Esse rapaz aqui, esse senhor, Rondon, ainda estava com bastante energia. Era um nome no mundo naquela época. Então, a ideia de homenagear Rondon não ficou esquecida. Em 56, o deputado federal Auro de Mello, membro do PTB no Amazonas, natural aqui de Abunã, é ele que vai propor a modificação do nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia, em homenagem ao Rondon. Isso em 56, senhores. O Rondon ainda veio aqui prestigiar. A proposta foi concretizada quando o presidente, olha aí, outro presidente, Juscelino Kubitschek de Oliveira, assinou a Lei 2.731, do dia 17 de fevereiro de 56. E aí, olha aí, o JK, ele vem até Vilhena, vai ser recepcionado pelo governador Paulo Nunes Leal, e já em 60, já para inaugurar o último trecho da BR-364. Então, senhores, Getúlio Vargas, JK, foram... e depois eu tenho João Batista Figueiredo. Esses 3 presidentes foram de grande importância para os nossos estados. O nosso estado, hoje, né? Getúlio Vargas cria o Território Federal do Guaporé, JK assina para a mudança de Território Federal de Rondônia e João Batista Figueiredo cria o Estado de Rondônia. Bom, são esses 3 nomes, vem para mim, são esses 3 nomes que acaba pegando vocês numa questão, seja em concurso, seja em Enem, porque tem que saber essa definição, sem contar as leis, tá bom? Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos.